Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos amigos do Apostolado Glória de Maria, vocês sabem que no dia 24 de junho de 1717, a maçonaria, a primeira loja maçônica, foi aberta na Inglaterra. E por que eles escolheram essa data? Dia 24 de junho é dia de São João Batista, e a maçonaria se põe assim como precursora do anticristo, da mesma forma que São João Batista foi precursor de Nosso Senhor. A maçonaria prepara o caminho para o anticristo através de uma falsa religião mundial, uma religião global, a fraternidade universal, conhecida como noéismo. Então hoje, na leitura do livro, nós falaremos sobre São João Batista, o profeta do Jordão, capítulo 1, livro 2, uma voz do deserto. Desde a aparição do anjo ao sacerdote Zacarias, 30 anos haviam transcorrido. 30 anos de discórdias e de revoluções que haviam aniquilado o reino de Judá e custado muitas lágrimas aos verdadeiros filhos de Israel. Ao morrer Herodes, seu filho Aquelau herdou seu cetro, mas logo o imperador Augusto lhe arrancou das mãos e reduziu a Judéia a uma província romana. Assim desapareceu a antiga realeza de Judá. O antigo povo de Abraão, de Davi, de Salomão e dos Macabeus tornou-se escravo dos gentios, que desde o alto da Torre Antônia passaram a dominar a cidade e o templo. A Torre Antônia foi destruída depois do ano 70, e aquilo que é conhecido hoje como o Muro das Lamentações, na realidade são as ruínas da Torre Antônia, da Fortaleza Antônia, que era ocupada pelas legiões romanas que guardavam do templo durante esse período aqui. Os judeus conservaram a liberdade de praticar sua religião, mas somente o governador romano, representante de César, exercia doravante o direito de vida e morte. Então cumpria-se assim, plenamente, aquela profecia que Jacó fez a seu filho Judá, quando lhe disse que dele viria o Messias e dava 2 sinais. Ou seja, o povo ficaria sob o controle de um rei estrangeiro e perderia o direito da espada. Era ao seu tribunal que o povo de Deus devia comparecer. Era aos seus cobradores, e não mais a Jeová, que devia pagar impostos. Os judeus choraram amargamente a perda da sua independência nacional. Herodes e seus vice-cortesãos, que eram chamados de herodianos, haviam empregado todo o seu poder para favorecer a dominação estrangeira. Mas a massa do povo, permanecendo fiel à lei de Moisés, aguardava apenas uma ocasião para sacudir o jugo. Então, isso aqui é muito importante entender: a época de Nosso Senhor, a época da dominação romana, a época do messianismo judaico, e como esse messianismo vai se converter no messianismo farisaico, o messianismo carnal. Um certo Judas, oriundo da Galiléia, pôs-se um dia à frente de um bando de insurgentes e por pouco não sublevou todo o país. Os romanos só controlaram a rebelião, sufocando-a no sangue dos rebelados. Naqueles últimos tempos, a cólera dos patriotas tornou-se exasperação. Daí que vai vir também a seita dos zelotas. Os 4 primeiros governadores da Judéia, embora maltratassem os vencidos, ao menos respeitavam sua religião. Mas um quinto, Pôncio Pilatos, recentemente investido do poder, manifestava em todas as ocasiões a intenção bem deliberada de violar as mais graves prescrições da lei mosaica. Uma manhã, o povo viu desfraldados no topo da Torre Antônia os estandartes das legiões cobertos de emblemas idolátricos. Esta profanação sacrílega da cidade santa ocasionou uma revolta geral. Milhares de homens, de mulheres e de crianças perseguiram Pilatos até o seu palácio de Cesareia, assediaram-no durante 5 dias com seus clamores e declararam preferir morrer a ver Jerusalém novamente maculada por imagem dos falsos deuses. Pilatos, enfim, cedeu, mas os judeus, desesperados, compreenderam que sua nação, sua religião e suas leis estariam definitivamente comprometidas se Deus não enviasse, enfim, o libertador prometido aos seus pais.
Assim, mais do que nunca, com a cabeça inclinada sobre os manuscritos sagrados, os doutores estudavam as palavras solenes dos profetas. Nas sinagogas, eles afirmavam ao povo que o Messias não podia tardar em aparecer. Jacó previra que o cetro não sairia de Judá antes da chegada do grande rei, do desejado das nações, que o Senhor devia enviar. Ora, diziam os sábios, uma vez que o cetro de Judá agora se encontrava nas mãos dos romanos, o grande rei estava prestes a vir, a fim de libertar sua nação do jugo dos tiranos. Em resposta aos que perguntavam se o momento preciso da libertação estava chegando, os rabinos citavam a célebre predição de Daniel: 70 semanas passarão sobre o povo e a cidade santa antes que o pecado termine, que a iniquidade seja apagada, que a justiça eterna apareça e que o Santo dos Santos receba a unção. Até ao Cristo Rei, 69 semanas transcorrerão, e no meio da 70ª, a oblação e o sacrifício cessarão. Daniel 9, 24. Trata-se nesta profecia de 70 semanas de anos, 490 anos, que deviam transcorrer desde o édito que autorizou a reconstrução do Templo de Salomão até a morte do Messias. E com efeito, Jesus apareceu ao longo da 70ª semana. De acordo com os cálculos deles, por ainda alguns anos eles aguardariam o ponto médio dessa 70ª semana, e por conseguinte a aparição do Messias podia ser esperada de um dia para o outro. Ora, precisamente na data fixada pelo profeta Daniel, no 15º ano de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes Antipas, tetrarca da Galiléia, e Filipe, seu irmão, da Itureia, sob o pontificado de Anás e de Caifás, espalhou-se repentinamente um rumor em Jerusalém e em toda a Judéia, dizendo que um profeta havia aparecido às margens do Jordão. De acordo com as multidões que corriam ao deserto para vê-lo e ouvi-lo, ele usava como trajes um cilício de pelos de camelo, preso ao redor dos rins por um cinturão de couro. Sua alimentação consistia em alguns gafanhotos e um pouco de mel selvagem colhido nos troncos das árvores ou nas fendas dos rochedos. De noite ele se refugiava em uma das cavernas da montanha, e lá, enquanto os tigres e os chacais iam e vinham entre as sombras, o novo Elias bendizia Jeová. Como os nazarenos aqui no caso são os nazireus, que por exemplo Sansão era dessa seita, costumavam usar os cabelos grandes, eles não cortavam os cabelos. Ele usava uma barba longa e majestosa que a navalha jamais havia tocado. Sua cabeleira se estendia negligentemente sobre os seus ombros e conferia uma coloração ainda mais severa aos seus traços emagrecidos pelo jejum e pelas vigílias. Nada se sabia a respeito da sua origem. No entanto, os pastores idosos das montanhas de Judá relatavam que um menino, dado milagrosamente ao sacerdote Zacarias e nascido em meio a estranhos acontecimentos, havia desaparecido desde seus primeiros anos sem que se ouvisse mais falar nele. Talvez fosse ele que apareceria novamente para anunciar aos seus compatriotas as vontades do Deus de Israel. O profeta de quem todos se ocupavam, com efeito, não era outro, senão o filho de Isabel e de Zacarias, o menino santificado desde o seio de sua mãe, o homem encarregado por Deus mesmo de abrir os caminhos para o Messias. Depois de passar longos anos nas mais terríveis austeridades, ele repentinamente se sentiu chamado a dar início ao seu papel de precursor. Sob a ação do Espírito Santo, um fogo divino penetrou a sua alma. Sua voz irrompeu como o trovão, e seu coração adquiriu uma energia que nenhuma força humana poderia derrubar. De imediato ele deixou o deserto que lhe servia de refúgio, e se pôs a percorrer as regiões das montanhas, as margens desoladas do grande lago que servia de túmulo a Sodoma e a Gomorra e as margens sagradas do Jordão. Quando se via cercado de ouvintes, João subia no montículo de onde dominava a multidão, e com sua voz austera e vibrante bradava a todos: Fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. Tomadas de um temor religioso, as multidões o interrogavam acerca da sua missão. Eu sou, respondia ele, a voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será terraplanado, toda colina será rebaixada,
todo caminho tortuoso, endireitado. E então todo homem que vive sobre a terra poderá ver com seus olhos o Salvador enviado por Deus. E os ouvintes, familiarizados com os símbolos das Escrituras, compreendiam que Israel receberia em pouco tempo o seu libertador, mas que era necessário preparar-lhe, pela penitência, o acesso aos corações, expiar os pecados do povo, as prevaricações dos grandes, a ignominia dos pontífices, as profanações do templo e a indiferença e o desprezo de muitos em relação às práticas da Santa Lei. João não se contentava com os poucos sinais exteriores de arrependimento. Ele exigia de seus discípulos uma conversão sincera. As suas pregações acrescentavam o batismo, a fim de indicar aos penitentes que as máculas da alma devem se apagar da maneira como se purificam as sujeiras corporais por meio de abluções. Comovidos por suas palavras inflamadas, os ouvintes batiam no próprio peito, confessavam seus pecados e desciam o rio para receber o batismo. O batismo de João era o batismo de arrependimento. O batismo que viria após ele, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, é o batismo que confere ao homem o retorno daquela graça santificante que havia sido perdido por nossos pais no paraíso. Essa é a grande confusão que os protestantes, sobretudo os anabatistas, fizeram, né? De atribuir ao batismo o mesmo valor que se dava ao batismo de São João Batista, sem considerar que o batismo de Nosso Senhor é muito superior. João mergulhava-os na água como num banho espiritual, e o batizado saía do Jordão verdadeiramente purificado por seu arrependimento e sua fé no Libertador, mas não recebia a graça santificante. A graça santificante viria por Nosso Senhor. Por meio deste ato solene, ele se tornava cidadão do reino de Deus. Assim, João preparava os caminhos para aquele que vinha apagar os pecados do mundo. De toda a Judéia, de Jerusalém e das cercanias do Jordão, pessoas acorriam para pedir-lhe o batismo. Os novos iniciados repetiam por toda parte as palavras do profeta: o reino de Deus está próximo. E mais de um judeu, já antevendo o reino de Judá restabelecido, lançava um olhar sombrio para os soldados romanos de sentinela do templo e dizia consigo mesmo orgulhosamente: ainda mais alguns dias e a cidade santa não será mais maculada pela presença do estrangeiro. Então aqui nós vemos já, né, uma pequena deformação da realidade messiânica pelos judeus, né, que anteviam ali então a possibilidade de um Messias carnal, um Messias que devolvesse a eles, né, o poderio, a soberania sobre o seu país. Mas nosso Senhor Jesus Cristo seria um Messias diferente, seria um Messias que abriria a porta dos céus para todos os homens, e não apenas para uma nação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.